Passei sem dúvidas trazendo outra questão para vocês, agora do Enem PPL 2023. Estudantes de psicologia experimental estão analisando um modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como recompensa reforçadora era fornecido em quantidades, chamadas de Q, para essas aves, com a possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores de V1 e V2 de duas recompensas em função de suas respectivas quantidades Q1 e Q2 e de seus respectivos tempos de atraso T1 e T2 na disponibilização de cada uma delas é V1 sobre V2 é igual a Q1 sobre Q2 vezes T2 sobre T1. Ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, 5 estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre a condição do valor de V1, na verdade, sobre em que condição o valor de V1 será maior que o valor de V2. E aí os estudantes, eles narram aqui as suas condições, tá? Qual estudante fez a afirmação correta? Então, ele quer saber qual é a condição, né? Quando é que isso aqui acontece? Quando é que o valor de V1 ele vai ser maior do que o valor de V2? Vejam, a situação que eles estão analisando é quando isso aqui acontece, ou seja, quando Q1 é o dobro de Q2. Aí, pegando a fórmula original que ele deu, nós temos, então, V1 sobre V2 é igual a Q1 sobre Q2 vezes T2 sobre T1. Eu sei que Q1 é a mesma coisa que 2Q2, então a gente vai substituir. Isso aqui vai ficar igual a V1 sobre V2 é 2Q2 sobre Q2 vezes T2 sobre T1. Como são idênticos, a gente pode cancelar, e aí me resta V1 sobre V2 é igual a 2T2 sobre T1. Aí entendam uma coisa. Ele está dizendo o que nessa situação aqui? Que se eu pegar e dividir V1 por V2, o resultado vai ser o dobro de T2 dividido por T1. O que é que os estudantes eles estão analisando, né? Eles estão dizendo para a gente várias situações. E eu quero saber qual é a situação em que o valor de V1 vai ser maior do que o valor de V2. Entendam que, para V1 ser maior do que V2, vocês concordam que esse valor de cima precisa ser maior do que esse valor de baixo? Né? Porque entendam que se eu dividir 4 por 2, o resultado é 2. Se eu dividir 2 por 4, o resultado já é meio. Então, para que eu obtenha um valor de cima maior do que o de baixo, o de cima precisa ser maior do que o de baixo, tá? Então, para que V1 seja maior do que V2, essa parte de cima, ou seja, 2T2, precisa ser maior do que T1. E aí, isolando o T2, nós temos que o T2 ele precisa ser maior do que a metade de T1. Vamos ver se alguém falou a respeito, tá? Estudante 1, sempre vai acontecer, pois Q1 é o dobro de Q2? Não, né? Estudante 2, apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior do que meio. É justamente isso, ó. Entendam que se ele está falando de razão, nós poderíamos passar esse T1 para cá. Se esse T1 ele está na parte superior, ele vem para cá na parte inferior. Então, vai ficar T2 sobre T1 maior do que 1 sobre meio. E é justamente o que ele está dizendo. Ó. Só vai acontecer isso que nós escrevemos aqui quando o T2 sobre o T1, ou seja, a razão entre eles dois, for maior, como o próprio símbolo aqui está dizendo, do que meio. Lembrem que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, né? Então, aí o nosso gabarito seria estudante 2, tá? Porque aqui é menor, então elimina,
igual não é, e maior do que meio e menor do que 1 também não, porque a gente não tem esse intervalo, tá? Ele seria somente maior do que meio. Então, estudante 2 seria o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima.